Estamos iniciando uma nova série de vídeos na Cyberfly, o Cyber News. O propósito dessa série é trazer sempre informação em primeira mão para você, nosso cliente, nosso amigo, quem estiver nos assistindo. E para começar, já vamos de polêmica. A Justiça Argentina recentemente emitiu um mandato judicial onde eles bloquearam 14 plataformas ilegais de streaming. E o Brasil é o principal afetado nessa operação porque 74% da base dos clientes estão no Brasil, ou seja, 8 milhões de assinantes. E a gente já sabe que redistribuir conteúdo sem autorização ou pagamento de licença é considerado pirataria não só no Brasil, em todo o mundo. E aí, trazendo para esse contexto de como que funciona esse serviço pirata, eu vou pedir para o nosso editor colocar na tela aqui um desenho explicando como que eles operam. Funciona da seguinte maneira, eles pegam uma TV normal, eles colocam num servidor que ele meio que assiste todos os canais. Então ele contrata fora do Brasil, até porque no Brasil a Polícia Federal identifica muito rapidamente essa operação de retransmissão e derruba esse servidor muito rapidamente, não precisa nem ir lá, eles já fazem tudo online. Então eles colocam nesse servidor que mais ou menos assiste todos os canais e também redistribui para os aparelhos que são os Box TV. Esse aqui é o modelo homologado, tá ali o selinho da Anatel, que é o equipamento da Cyberfly. Mas o cliente que contrata um IPTV pirata são vários os modelos. Para vocês terem uma ideia, nessa ação judicial ali na Argentina foram 14 modelos. Então funciona assim, mas o esquema funciona assim. Alguém pega uma TV paga, coloca um servidor para capturar o sinal e redistribui ilegalmente para milhares de pessoas. E essa ação argentina, então, derrubou esses serviços. É como filmar um show e vender ingresso falso. Não sei se vocês entendem, é uma analogia. Qual que é o ponto que eu trago para essa discussão? Que infraestrutura nós temos lá do outro lado, né, nessa redistribuição, considerando que essa empresa não vai ter uma receita mensal recorrente para manter a infraestrutura. E aí o que a gente fez? Eu vou pedir para o Tobias colocar aqui, de um lado, um data center homologado, com infraestrutura preparada, energia elétrica, links, time qualificado, e do outro lado aqui uma operação dessas ilegal, só para vocês terem um comparativo. E aí, claro, que olhando para essas duas estruturas, vai ficar nítido a diferença de por que uma é gratuita e a outra é paga. Os serviços legais rodam em data centers preparados para alta disponibilidade. Já os piratas operam no mínimo. Link simples, sem redundância e hospedados fora do Brasil, como eu falei antes, para fugir da fiscalização. Resultado, instabilidade. Então, fazendo uma comparação, imagine uma rodovia que ela foi projetada para suportar um fluxo de 20 carros. Agora você imagine 200 carros nessa rodovia. É superlotação, vai dar um congestionamento. É isso que acontece quando você tá lá querendo ver o teu jogo de futebol ou aquela novela, de repente, ou algo que todo mundo quer ver, que é febre nacional. Vai todo mundo usar o serviço ao mesmo tempo. E aí vai dar congestionamento, porque esta infraestrutura aqui não está preparada para suportar todos os usuários. Diferente deste data center aqui, que está preparado e opera com regime de muitas conexões. Ou seja, ele está preparado para suportar o fluxo. O problema é que a pessoa que usa esse serviço acha que o provedor consegue resolver. Mas como eu falei, imagine a rodovia projetada para 20 carros, agora com 200. Tá aquele congestionamento. E o problema não é no provedor, é lá no servidor, que está operando na capacidade máxima. Ele não tem banda suficiente para fornecer para esses usuários. E essa informação parte da pessoa que comercializou esse equipamento ilegal. Ela diz, é problema na tua internet, eu recomendo que troque. E no outro dia, geralmente após o acontecido, que geralmente acontece no período noturno, que é quando todo mundo está em casa, essa pessoa vai lá e faz teste usando até o 4G do celular e diz, olha só como é o problema no provedor. O ponto é que esse teste deve ser executado quando o problema está acontecendo. No outro dia, as pessoas já não estão mais assistindo. E aí, obviamente, que ele fica um pouco mascarado, digamos assim. Então, a nossa recomendação é sempre chame a pessoa que te vendeu para fazer o teste quando o problema está acontecendo. Às vezes, 10 minutos depois, já acabou o evento lá e, obviamente, todo mundo parou de assistir, o trânsito vai ser liberado.
É como se tivesse ocorrido um acidente nessa rodovia e tiraram os carros, ou como se tivesse aumentado o tamanho da rodovia. Então eu deixo 3 dicas para você, usuário desse serviço que é ilegal. Primeira dica: serviço gratuito não tem obrigação de funcionar. Então não adianta, como muitos usuários foram lá no Reclame Aqui agora, depois desse bloqueio que a Justiça Argentina promoveu, reclamar que não estava mais funcionando o seu streaming. E aí não teve muita alternativa, né? O pessoal do Reclame Aqui falou: olha, esse serviço não existe um responsável, não existe um suporte, infelizmente não temos o que fazer. Segunda dica: teste sempre no momento da falha. Depois. A falha vai acontecer quando temos um fluxo muito grande de usuários usando a rede, né, o streaming ao mesmo tempo. E a terceira e melhor dica: nenhum provedor de internet sério em 2025 vai trabalhar para piorar o sinal de alguém. Que às vezes as pessoas acham que nós temos como fazer isso, mas eu tô aqui para quebrar esse paradigma. A gente não vai trabalhar para piorar o serviço de ninguém. E também digo isso falando com propriedade de todos os outros provedores legais que operam. Ninguém vai piorar o serviço, né, de ninguém em 2025, visto que todo mundo já tem conexão à internet e que o mercado é altamente disputado. Eu acho que seria uma insanidade pensar em piorar o serviço dos clientes. Não tem lógica. E para vocês terem uma ideia de quanto fazer o certo custa caro, no passado eu fiz um projeto para criar um produto para Cyberfly que fosse similar aos Box TV que se tem no mercado hoje, considerando todos os canais da TV aberta e também da TV fechada. E aí, olhem só para os números. Primeiro, você precisa ter contrato de redistribuição dos conteúdos com as produtoras. Esses contratos, R$130 mil mês. Depois, infraestrutura que compreende toda a instalação dos servidores, programas e links, energia, tudo aquilo que compreende a parte física. R$1,5 milhões o investimento, e aí eu projetei isso em 5 anos, em torno de R$25 mil por mês. Operação e suporte, equipe, instalação, equipamentos, R$50 mil mês. Licenças e impostos. E olha só, isso custa quase 30%, mais precisamente 27,5% sobre a receita. Somando tudo, R$260 mil por mês. Ou seja, uma capacidade para 2 mil clientes simultâneos, R$260 mil por mês. Dividindo, daria em torno de R$130 por mês por cliente só de custo, sem ter lucro. Ou seja, aquele valor que a gente vê das grandes operadoras vendendo TV por assinatura é real, custa isso. E aí a gente diz, né, pô, poderia ser mais barato o serviço. Eu concordo, é muito dinheiro, visto que nós temos concorrentes que dão o serviço, porque você vai comprar o aparelho e depois você não paga mais nada. Então é uma concorrência muito desleal, digamos assim, do homologado com o pirata. Essa é a grande vantagem que eles têm, né? Então, não conseguimos encaixar isso financeiramente. Eu acredito que isso numa escala a nível nacional até faça sentido, como as grandes operadoras têm, mas para não deixar o nosso cliente desamparado, nós criamos o Cyberfly TV, que é o nosso Box TV. Ele é homologado pela Anatel, então é um equipamento que está licenciado, passou por um processo de homologação, e dentro dele nós temos o Cyberfly TV, que é o nosso software aqui que redistribui os canais da TV aberta. Não tem tudo o que existem nos outros blocos, mas eu tenho certeza que quando você precisar, nós vamos estar aqui para te dar o suporte necessário, e nos momentos de fluxo intenso, quando quer assistir a novela, alguma outra programação da TV aberta, ele não vai travar. Essa é a vantagem de ter o Cyberfly TV. Nós escolhemos o caminho certo, às vezes o errado é mais fácil. Vejam bem, a história da TV pirata. É muito simples contratar um plano de uma operadora, o melhor plano de todos, assistir todos os canais e redistribuir para o usuário. A diferença é que você nunca vai garantir o pleno funcionamento desse serviço, e isso para nós é redistribuição legal, não bate com os nossos valores, a gente não fez. O nosso Cyberfly TV é homologado, funciona, e se você ainda não conhece ele, venha até a Cyberfly. Nós temos um lá que funciona
funciona na nossa loja ao vivo para você testar, usar, e aí pode adquirir também seu box, levar para casa e contar com todo o nosso suporte. Uma questão muito importante com relação à atividade do provedor é que ela é o meio. A Cyberfy, ela é o meio, ela te conecta com todas as outras ferramentas. E às vezes a gente não tem controle sobre as pontas, sobre os serviços que estão sendo oferecidos. Quando você tiver dúvida com relação ao teu box TV pirata, se você estiver usando, e alguém falar que é o serviço da Cyberfly, abra o Netflix, o YouTube, o Google, execute um teste de banda em ferramentas homologadas que tem uma infraestrutura grandiosa para sustentar a demanda de clientes e faça o teste antes de repente, concluir que é um problema nosso. Como eu falei anteriormente, nosso objetivo não é dificultar a vida de ninguém e a gente só executa os comandos aqui que nos são ordenados pela Anatel, pela Justiça Brasileira. Isso sim a gente é obrigado a executar. E lembre-se, nem tudo que parece igual é igual de verdade. Cyberfly, sempre trazendo para vocês esses conteúdos. O objetivo desse vídeo é ser mais educativo, ensinar, porque às vezes as pessoas estão usando um conteúdo pirata e nem se dão conta que é um conteúdo pirata, porque confiam tanto na pessoa, às vezes, que redistribuiu o material ou que lhe vendeu. Então, sempre procurem buscar equipamentos de fonte confiável. Eu sei que o custo, às vezes, ele extrapola o nosso orçamento. Vejam bem, a parte da TV, R$ 130 só para manter funcionando, sem ter lucro. Então, às vezes, é inviável economicamente. Eu nem discordo disso. Eu sei que é difícil, é o nosso custo Brasil, né? Mas vamos lá, sempre na medida do possível, que quiserem ter um serviço funcional, sempre busquem a Cyberfly e fontes confiáveis, ferramentas confiáveis, serviços confiáveis. É isso aí, obrigado e até mais.